Olá, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui nos estúdios e pedimos desculpas por isso, mas vamos retornar com a doutora Alexandra Simões, advogada especialista em direito familiar e direito de imigração. Nós estávamos conversando, doutora, antes dessa interrupção, e gostaria que, se possível, a senhora pudesse explicar a diferença entre a lei brasileira de divórcio e a lei americana. Claro. Olha só, eu sou licenciada na Flórida, né? Eu não sou formada no Brasil, então eu não posso falar com muita propriedade em relação às leis brasileiras. Mas até onde eu sei, existem grandes diferenças. Uma das primeiras é a diferença nos grounds do divórcio. Porque como é que um divórcio é dado? O estado da Flórida ele é considerado um no-fault state para divórcios. O que significa isso? Aqui não importa quem traiu quem bateu em quem, se houve violência doméstica, adultério, esses fatores não são considerados num divórcio, tá? Quer dizer, o adultério pode até ser considerado de certa forma, existe uma exceção na lei, né, caso houve alguma dissipação dos bens, a gente consegue fazer com que o juiz considere esse fator na divisão de bens, se houve alguma dissipação dos bens. Mas, no geral, a divisão ela é feita de forma equitativa, tá? O juiz é uma corte de equity. O que significa isso? A lei adotada na Flórida é a lei de divisão de bens equitativa. Então, os bens que foram adquiridos depois do casamento, se não houver um acordo prenupcial, eles vão ser divididos de forma não igualitária, tá? Não significa que vai ser 50-50%, mas eles vão ser divididos de forma justa. Praticamente os dois terão direitos iguais. Acredito que no Brasil já não seja assim. No Brasil existe, sim, uma certa consideração se houve divórcio, se houve violência doméstica. Existe uma proteção bem grande no caso com a mulher, né? Que eles pensam em todas essas hipóteses de violência doméstica. Aqui nos Estados Unidos, basta que você coloque na sua petição que o seu casamento não é mais desejado. Nós chamamos isso de... Basta você dizer que the divorce is irretrievably broken, que significa está irremediavelmente quebrado. O juiz, você não precisa dar mais detalhes ao juiz. Isso é a razão principal, tá? O juiz não vai querer entrar em detalhes. No Brasil existe um item depois, quando está para acontecer o divórcio, quando está para solucionar, que vai a julgamento, né? Eles costumam, às vezes, dar um tempo para o casal conversar, para ver se desiste do divórcio ou não. Isso acontece aqui nos Estados Unidos ou não? Olha, no momento que as partes entram com a petição na corte, tá? Independente se vai ser feito de forma amigável ou não, porque ainda precisa ir para a corte, vai depender muito, né? Sempre existe a possibilidade da reconciliação, não é algo que é obrigatoriamente recomendado pela corte. O que o juiz vai fazer é pedir para as cortes participarem de uma mediação, tá? Para tentar entrar num acordo, para evitar litígio, evitar brigas futuras e gastos, né, com honorários, mas não é algo que é obrigatoriamente recomendado por um juiz antes de iniciar o processo. Mas acontece. Eu já tive, por exemplo, histórias e clientes meus que na hora que ficaram... Inclusive, eu tenho uma história de um casal que ficou quase 2 anos brigando, gastaram dinheiro com corte, com mediação, e quando eu estava chegando no finalzinho, antes da audiência final, eles se reconciliaram. Então, assim, fiquei feliz. É claro, sempre opto por essa decisão, mas nunca acontece, se sabe, né? Isso é. E olha, e uma outra diferença importante, além de não ter uma base dessa base de estar irremediavelmente broken, no Brasil, na divisão de bens, o Brasil ele adota vários regimes de bens, né, comunhão parcial de bens, as partes elas podem optar como é que elas querem que o casamento seja regido. Então, existe a comunhão parcial de bens, existe a comunhão universal de bens, e isso não existe aqui, né? Aqui existe uma divisão de bens maritais e não maritais. Os não maritais são os bens que a pessoa já vem, até a data do casamento, tudo que a pessoa tem pertence a ela, tá? A outro não tem direito. E a partir da data do casamento, todos os bens adquiridos, esses já entram na divisão de bens. Se houver e inclui o casal e inclui os filhos. Essa divisão é feita por todos, por exemplo, ela tem 2 filhos, e acaba se separando essa divisão de bens que eles têm. A divisão de bens, olha, os filhos, ele é tido como uma outra matéria, tá? Aqui existe uma exigência onde, quando o casal tem filhos, ele precisa, além de fazer o marital settlement agreement, que é o acordo da divisão dos bens e pensão, ele também precisa fazer um acordo parental, que se chama parenting plan, onde eles vão estipular, é um acordo secundário, que é anexado com o acordo principal, onde eles vão determinar os termos da guarda, né? Como vai ser a visitação, quem é que vai pagar as despesas extraordinárias, com quem que a criança vai morar a maior parte do tempo, com quem que ela vai passar os feriados, as férias. Então, é bem diferente do Brasil também, em relação a isso. Uma coisa que me preocupa, assim, que eu tive quando eu estava dando uma lida para poder entrevistar você, porque eu sou filha de advogados, mas não sou advogada, né? Mas
Quando o casal, por exemplo, a brasileira, ela casa com um americano, tá? Ou Sim. vice-versa, mas quando é o casal, assim, a brasileira casa com um americano, e ela tem um filho americano, como também tem um filho de um outro casamento brasileiro, que vive sob o teto dessa nova família. Como é que essa divisão acontece no momento de divórcio? Quais são os direitos que a mulher tem? Por exemplo, ela quer o filho, levar o filho embora com ela, quer ir para o Brasil, quer voltar para o Brasil, não quer mais viver nos Estados Unidos. Como é que fica a situação dessa criança que é americana? Ela... Bom, isso já é considerado, né, um caso um pouquinho mais complexo. Existem aqui na Flórida, tá? Tudo que é decidido em relação às crianças é decidido de acordo com o best interest of the child. Esse é o standard, né? Esse é o parâmetro que um juiz usa para determinar qualquer coisa em relação à criança, com quem que ela vai morar, o que vai ser melhor para a criança. Então, a lei, ela estabelece vários fatores que são analisados, tá? Então, assim, o fato da pessoa, é claro que quando uma criança é americana, isso dificulta um pouco mais, porque aí também entra outro fator, outra lei, que é a lei de relocação, tá? The relocation. Tá, onde diz, ali os pais vão ter que entrar em um acordo, ou vai ter que ser de forma consensual, onde o outro pai permite que ela mude, e eles vão ter que fazer um acordo estipulando as viagens, quem é que vai pagar as despesas de transporte para poder a criança visitar um pai ou outro. Vai ser um acordo de longa distância. Você entendi. Tá? Mas existem, é bem complicado, porque muitas vezes o pai, né, se é um casamento litigioso, às vezes o outro pai se opõe, e quando isso acontece, dificulta muito mais a resolução do caso, tá? E aí o juiz vai usar esses fatores que estão enumerados na lei. Eu posso até, né, por exemplo, um dos fatores, né, existem vários fatores, ele não vai examinar um fator só, de forma unilateral, tá? Por exemplo, ele vai querer saber qual que é a capacidade de cada genitor de cumprir com as leis, cumprir com um acordo, né? Você não pode tentar fazer alienação parental. O histórico do cuidado, quem é que atendeu mais as necessidades da criança, quem é que vai, se o pai tem moral fitness, se ele já teve se ele já foi acusado de se ele tem um histórico de violência doméstica, existem a viabilidade geográfica, a logística, vai ser possível outro pai ir viajar, por exemplo, quando você não tem um visto, né, o que acontece? Essa é a parte mais problemática que eu vejo nesses casos, porque muitas vezes a pessoa que está aqui fora de status, e ela sabe que se ela sair, ela não vai poder voltar para visitar o filho que ficou com o pai, ou se ela sair com o pai não vai concordar e vai usar o fato de ela estar fora de status contra ela. Mas o juiz não vai usar, ele não vai analisar esses fatos de forma única, ele vai querer ver um geral, o que é o melhor para a criança, tá? Qual que é o best interest of the child. Independente dela ser americana. Independente dela ser americana, ter visto, independente dele ganhar mais ou menos, tá? Não existe um fator único que é analisado, existe uma combinação de fatores. Tá? Eu já vi até, teve um caso famoso, não sei se você recorda-se disso, há uns anos atrás, de uma pessoa que teve um filho e queria levar o filho embora para o Brasil, e levou, e o pai foi lá buscar e trouxe de volta, e não queria dar mais, sim, né? Correto. Então, isso acontece, né? O Brasil faz parte da Convenção de Haia, tá? Que é um tratado entre países, onde se um pai sequestrar o outro sem uma ordem judicial, o outro país, né, precisa cooperar com a devolução da criança. Isso, infelizmente, muitas vezes eles não levam em consideração outros detalhes, né? Se o pai que está aqui era um bom pai, se participava, e é por isso que as mulheres precisam tomar muito cuidado, se informarem, tá, antes de tomar uma decisão dessa, porque, né, existem consequências que podem não ser o melhor para a criança. E a questão da criança no sentido de cuidados, de escola, porque no Brasil se divide muito isso, né? O pai vai pagar a escola, são os acordos até, às vezes, entre um casal. Tudo isso, isso são coisas, vamos falar, né? Vamos falar do child support, né? E só para voltar um pouquinho, né, gente? Nos Estados Unidos, o que eu costumo falar para os meus clientes, existem 3 issues em um divórcio que precisam ser resolvidas e precisam estar constando no acordo. A primeira é a divisão de bens e dívidas, né? Depois vem quando existe criança, tem o acordo parental, quem é que vai pagar o child support, com quem que vai ficar a criança, a guarda. E uma coisa interessante, né? Nos Estados Unidos a gente não usa a palavra custódia, isso não está na lei. Aqui a gente usa o termo responsabilidade parental. E aí a terceira é a alimony, que é a pensão da esposa, tá? Esses 2 últimos, que é os termos das crianças e o termo do financial support para a esposa, são os mais disputados, onde existem mais brigas. Mas, desculpa, qual que era a tua pergunta novamente, que eu acho que eu me perdi? Não, essa situação da criança quando ela vai, ou quando a mãe quer levar embora e não quer, quando ela vai, custos, né, como é que fica? Então, em relação a isso, né, existe também o relocation statute, né, que é o Estatuto 61, se eu não me engano. Ele diz que o pai, existem
Em casos de moradia, se os pais moram no mesmo local, eles podem se deslocar, se mudar Sim, de cidade os dois têm até direito. 50 milhas, tá? Um radius of 50 miles. Sem precisar de uma autorização, tá? Agora, se for para mais de 50 miles, isso já muda. Vai ter que, ou eles vão ter que entrar num acordo, ou eles vão ter que entrar com um pedido na corte, pedindo para o juiz autorizar essa mudança, se outro pai não autorizar. Quando se tratando de mudança internacional para um lugar mais distante, de 50 milhas, a gente, é a mesma coisa. Ou vai ter que ser feito de forma consensual, onde um pai assina um documento consentindo, tá? Ou vai ter que ser de uma forma, ou eles vão ter que ir até a corte, e cada um dos lados vai apresentar evidências de acordo com aqueles fatores que eu mencionei antes, tá? Se ouvir, para o juiz poder decidir qual que vai ser o melhor para a criança. E aí é nessa hora que existe o litígio. Cada pai vai usar suas armas e vai usar a arma que tem um contra o outro. Ele vai dizer, olha, ele não é um bom pai, ele bebe, ele tem um histórico de violência doméstica. A mãe vai dizer que ele nunca participou da vida, nunca foi na escola, nunca atendeu os encontros escolares, não conhece a professora. Então, esse processo daí vai conforme a situação. E o juiz vai analisar tudo, e quem vai decidir não vão ser os pais, quem vai decidir vai ser o juiz. Tá? Então, isso não só para relocação, mas para qualquer outro assunto relacionado à criança. Se tiver um filho, se ela tem um filho brasileiro, ele tem um filho brasileiro, mas o filho brasileiro vive com o casal atualmente, Mas o filho é do casal, não é de outro pai. Não, de outro pai. De outro pai. Vamos dizer, ela teve um filho brasileiro, casou com um americano, teve um filho americano. Se houver esse brasileiro for de menor, por exemplo, vive com eles, ele entra nessa divisão ou não? Não, ele não entra porque, né, o filho dela é responsabilidade dela. Provavelmente, se ela já se divorciou uma vez, ela já deve ter um outro acordo parental com o pai da criança. Tá? Então ele não concorre com o irmão. Existem outros fatos, né? Nesse caso, eu precisaria analisar outros fatos. Às vezes existem casos. Só por curiosidade, porque tem muitas famílias assim, né? Às vezes, se o pai americano adotar a criança, né? Aí tudo muda. É diferente. Mas se ela tem um filho de outro casamento, ela como mãe, continua com as obrigações dela de acordo com o acordo que ela fez com o primeiro marido. O processo de divórcio é uma coisa muito, muito extensa, porque depende não é de uma lei, né? Não depende de uma regra, né? Tem que ver a situação da pessoa, como é que ela vive, o que tem, para poder. E num país diferente, eu acho que as regras ficam mais exigentes. Né? Sim, uma coisa interessante também, tá, em relação às crianças que nós não comentamos ainda, é algo de muitas dúvidas, né? Quem é que vai pagar a pensão? Como é, né? Como é que eu vou enforçar o pagamento de uma pensão? E o child support, que é a pensão da criança aqui nos Estados Unidos, ele é responsabilidade dos dois, tá? Tanto o pai quanto a mãe são responsáveis pelo pagamento do child support. Existe uma fórmula na lei, tá? Onde existe um cálculo que é feito, onde o juiz vai levar em consideração o income, a renda da mãe, a renda do pai, tá? E ele vai fazer ele também vai levar outros fatores, outros elementos que também entram nesse cálculo, que é a quantidade de noites que cada um vai ficar com a criança no ano, para poder estabelecer. O child support na Flórida, ele é estatutório. O que significa isso? Ele está na lei. Existe uma tabela, tá? Onde está dizendo ali o valor, eles vão somar o valor da renda do pai com a mãe, e aí eles vão olhar naquela tabelinha qual que seria o valor ideal do child support de acordo com aquele income, tá? Que é um combined income, que é um income dos dois juntos. E aí ele vai fazer, aí existe uma forma onde ele vai decidir quanto é que a mãe paga, quanto é que o pai paga, porque se a mãe, né, não pode ser 50-50, porque se na tabela tiver dizendo, vamos supor que um pai faça $1.000 e a mãe faça, que a mãe faça $1.000, né, a mulher geralmente é a parte mais desafortunada, então vamos supor que a mãe faça $1.000 por mês e o pai faça 4 e 1.000 juntos, são 5.000. Então você tem que ir na tabelinha, olhar lá, $5.000 para quem tem uma criança, 2, 3, vamos supor que seja uma criança só e que o valor que esteja na tabela seja $1.000. Esse é o valor do child support que a lei exige, o mínimo que tem que ser pago. Só que não significa que o pai tem que pagar ou a mãe tem que pagar, tá? Ele vai levar em consideração outros fatores, a quantidade de noites, a porcentagem que cada um faz da renda. E aí, desses $1.000, por exemplo, o pai vai ser obrigado a pagar, vamos supor, 10%, 80%, 90%, porque ele faz 4.000. E quando a mãe não trabalha? Paga só 10%. E quando a mãe não trabalha? Então, essa é outra pergunta muito importante, né? Porque muitas mães vêm para mim, doutora, mas eu não trabalho, eu não tenho condições. Então, o juiz, ele também existe um outro estatuto, tá, que diz que o juiz pode imputar um income para a mãe, um income ilusório, temporário, apenas para o cálculo do child support. Porque aqui, a lei diz que os dois são responsáveis, tá? Então, não adianta um pai ou uma mãe se esquivar e dizer, olha, eu não trabalho, ele não vai me obrigar a pagar porque eu não tenho, eu vou sair do emprego, eu não vou pagar porque eu não tenho salário. O juiz, ele vai examinar a sua capacidade de trabalhar, o seu histórico de trabalho, se você tem alguma profissão, algum diploma,
acadêmico, tá? E ele vai determinar se você tem capacidade ou não de entrar no mercado de trabalho, e ele vai falar, olha, se você, né, vamos supor que você, sei lá, seja um engenheiro, você é um engenheiro, você tem, né, você deixou de trabalhar por conta própria, então você tem condições de arrumar um emprego e ganhar pelo menos X. Ele vai imputar um valor apenas para que a gente possa fazer esse cálculo. Da mesma forma, a mãe, tá? E é claro que também isso é algo que pode ser acordado, né? Os pais, desde que um dos pais concorde que o outro use um valor zero, não tem problema, a gente vai fazer o cálculo assim. Não existe assim, por exemplo, no Brasil, quando acontece isso, geralmente a pensão pesa no bolso do pai, né? Porque a mulher não trabalha, aí ele dá a pensão para a mulher e para o filho. As leis no Brasil, elas são mais brandas, né? Eu acredito até que elas beneficiam um pouco mais a mulher nesse sentido. Aqui, em relação bom, a gente agora está entrando no né, da pensão da esposa, que é outro tema para muita disputa aqui, muito litígio, que né, na maioria das vezes e outra, a Lamone no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Flórida, ela tem duas vias. Se a mulher ganha mais, ela pode ser obrigada a pagar uma pensão para o homem. Se o homem ganha mais, ele pode ser obrigado. Então, é algo interessante que às vezes, né, a gente não está acostumado a ver isso, mas aqui são direitos iguais. Então, o juiz vai analisar a habilidade que o pai tem, ou a mãe, de pagar, e a necessidade do outro. Então, como é que ele faz isso? Né? A gente é obrigado a fazer uma declaração financeira, onde você vai colocar ali todo o seu income, todas as suas despesas mensais, o que você tem, o que você não tem, e para decidir se você precisa ou não. Vamos supor que você ganhe, né, $2.000, mas você precisa de 3 para viver. Tá? Então, você está praticamente $1.000 no negativo. E se a outra parte, se vamos supor que o pai, nesse caso, faça mais, e ele tenha condições de pagar, não vai afetar as despesas básicas dele, o juiz vai fazer um cálculo também para fazer o cálculo. Aí ele pode dar a guarda para quem tem condições mais financeiras? Ele não usa só esse fator de quem ganha mais ou quem tem mais condições financeiras. É claro que é um fator importante que vai ser analisado e faz parte da lista de fatores que é o do best interest of the child. Mas ele não usa um fator só de uma forma única para determinar. Ele vai usar o conjunto, tá? Se a mãe for uma boa mãe, se ela que é responsável para a saúde mental, psicológica da criança, se ela que leva na escola, se ela que leva no médico, se ela que tem mais disponibilidade de tempo, o fato do pai fazer mais dinheiro não vai significar nada, tá? Na sua opinião, sim, o casamento entre uma brasileira e um americano, como estamos aqui falando nos Estados Unidos, quando a pessoa vai fazer esse contrato de casamento, ela é recomendável, ela tem essa divisão de bens, ou seja, separação de bens, comunhão de bens, dessa forma? Ela pode decidir isso no ato do casamento? Bom, as partes podem fazer um acordo pré-nupcial antes de entrarem, né, antes de assinarem, antes de casarem, né, para poder já determinar como vai ser isso. Inclusive, nós brasileiros não estamos muito acostumados em fazer um acordo pré-nupcial. Eu tenho muitas clientes que vêm para mim e falam, doutora, eu não quero mais casar, ele me fez assinar um acordo pré-nupcial, significa que ele não confia em mim, ou... Não, eu já não vejo por aí, eu já sempre, né, eu acho que você fazer um acordo pré-nupcial é um fato, é uma coisa importante que dá início de forma correta. Você já vai entrar no casamento sabendo o que vai acontecer lá na frente se houver um divórcio, tá? O que as mulheres precisam fazer para poder se protegerem é não assinar nenhum prenuptial agreement sem antes levar para um advogado, revisar, para elas terem um entendimento completo do que está ali escrito, porque um prenuptial agreement também pode ser negociado, né? Você pode dizer, olha, a divisão vai ser assim, e assado, se a gente ficar casado 5 anos ou 10, né, o que acontece muito, né, e que é muito triste, que eu vejo muito na comunidade, eu tenho muitas clientes que vêm para mim na hora do divórcio, e elas me apresentam um acordo prenupcial, onde elas assinaram na última hora, né, o noivo deu um dia antes do casamento, obrigou ela a assinar, ela não sabia nem que ela estava assinando, ela não teve tempo para poder ler, para poder entender o que está ali, ou para poder renegociar os termos, então, isso né, e aí ela leva esse susto na hora do divórcio, onde ela sai sem nada, ela não tem direito sequer a um suporte financeiro por um tempo temporário para poder se restabelecer. Nesses aspectos, as leis são bem diferentes, né? Que nós temos umas certas proteções ainda que existem no Brasil mesmo, né? Com algumas não são perfeitas, mas tem. É importante, se não houve um prenuptial agreement, se não houve um acordo prenupcial feito antes do casamento, e a pessoa simplesmente casou, é a lei da Flórida que rege, e ali diz que tudo que foi acumulado depois do casamento, inclusive a contribuição feita por qualquer uma das partes, porque que acontece? Outra coisa, né, interessante nesse sentido, muitas vezes a mulher casa e vai morar na casa ou no apartamento do marido, que ele já tinha. E aí elas falam, poxa, doutora, eu não tenho casa, a gente não comprou nada, a casa dele, ele vai me pôr para fora. Não, dependendo da quantidade da contribuição da mulher, do tempo de casamento, ela tem sim direito a uma porcentagem, tá, no acúmulo, na valorização desse apartamento durante o tempo que ela ficou casada. No Brasil tem, parece que é 5 anos em diante, né? Depois de 5 anos, se não me engano. Aqui assim, não é só eu não estou falando só em real property, em
em propriedades, né? Eu estou dizendo também no geral, se a pessoa tiver uma poupança, uma conta de aposentadoria, se ela investiu dinheiro durante o casamento, tá, nessas contas, ou se ela já tinha uma casa e a casa custava 200 mil quando casou, e hoje eles vão se divorciar, a casa vale 500, essa diferença, esse acúmulo, 300 mil a mais, a mulher já teria direito a uma porcentagem, tá? Dependendo da contribuição dela. E quando, vamos dizer, esses famosos casamentos por conveniência, como é a sua visão com relação a isso? Qual é a situação da mulher ou do homem que entra nesse tipo de casamento? Bom, Evelice, né, nós todos sabemos que casamento por conveniência é ilegal, é uma fraude, né, as pessoas podem ser punidas não somente com prisão, se não me engano são 5 anos de cadeia, e uma multa até de $250 mil, sem falar em outras consequências que podem ser acarretadas, como a tua deportação, você vai ficar permanentemente barrado de voltar aos Estados Unidos. Não aconselho, não acho que isso seja algo, eu acho que o que está no stake, né, as consequências são muito, as consequências negativas são muito maiores. E se tiver filhos, então, tiver crianças, fica uma situação bem periclitante, não? Porque assim, a gente está vendo muito isso na televisão hoje, né, pessoas sendo deportadas, deixando filhos menores para trás, né, isso realmente não é aconselhável, não recomendo, não faça. Né, principalmente agora, né, durante o governo Trump, eles estão realmente enforçando as leis, eles estão investigando cada vez mais a fundo né, a legitimidade do casamento, então isso não é aconselhável. É bom não entrar nessa esfera, né, nesse universo, né? O casamento, né, com o americano sempre foi a maneira mais fácil, mais rápida de se legalizar, e desde que o casamento tenha sido feito em good faith, em boa fé, né, de forma legítima. E uma das dúvidas, né, eu não sei se a gente estava conversando antes do programa começar, às vezes muitas pessoas se separam antes de receber o benefício, o green card, mas existem outras alternativas, né, para em casos como esse. Se o green card estiver em andamento, ela tem que parar com o processo? Olha, depende, tá? Quando você casa e você dá entrada com a aplicação, você dá entrada com a I-130, com a 485, né, se o caso ainda estiver pendente e o casamento não deu certo, houve algum tipo de abuso, por exemplo, tá? Ela pode converter o caso dela para um VAWA, tá? Ou fazer um waiver, tá? E se o caso se o caso está pendente, ela está com um green card temporário, ela pode também, se ela se separar antes de receber o green card permanente, ela pode pedir para fazer a remoção das condições e pedir o green card permanente através de um waiver, tá? Onde ela ainda precisa provar que o casamento foi feito de boa fé. Ela vai ter que apresentar evidências. Isso é o quê? Ela prova com testemunhas, com evidências totais? Olha, existem várias provas que nós advogados usamos para mostrar que um casamento foi feito em good faith, né? Desde cartas, affidavits de amigos comprovando a veracidade dos fatos, que eles estiveram presentes no casamento, que eles participaram da vida social do casal, até o acordo do lease agreement do lugar onde eles moram. A gente precisa comprovar a residência, a gente precisa comprovar que houve uma vida em conjunto, que eles tiveram até o commingle of assets. O que significa isso? Inclusive, isso é algo que eles estão pegando muito no pé agora. Eles querem ter certeza que o casamento foi feito, não somente com a intenção de obter o visto, mas com a intenção de construir uma família. Então, eu sei que muitas vezes nós casamos, eu mesmo sou casada há mais de quase 30 anos, eu não tenho uma conta conjunta com meu marido. Nunca foi necessário. Eu sou muito independente, ele também. Mas hoje em dia, para efeitos de imigração, é muito importante que você tenha uma conta conjunta no banco, savings account, que vocês tenham um seguro médico juntos, que vocês... é importante que as mulheres tenham provas que elas... comprovantes de residência, um contrato de aluguel, né, uma conta de água, luz no nome delas. E como é que funciona no caso da pessoa envolvida, a pessoa que fez esse tipo de acordo, de conveniência, vamos dizer, que já exista, e ele fez algum acordo de alguma forma... ou financeira, ou não sei, um outro qualquer, se ele desistir, por exemplo, ele, que é americano, né, que vive aqui nos Estados Unidos, e ela é brasileira, ela não tem, e se ele desistir desse acordo, ele pode ir à justiça e pedir para cancelar o acordo, e ela não pode reivindicar nada? É claro, olha, um contrato de conveniência, tá, se for provado que ele foi de conveniência, as duas partes vão ter consequências legais, né? Não somente o imigrante, como quem aceitou o acordo. Mas é claro, né, que na realidade a gente nem sempre vê isso acontecer. Porque o que acontece? Muitas vezes, né, vamos supor que eles chegam até a etapa de ir a uma entrevista, tá? E a entrevista não é aprovada,
de início, eles vão mandar um request for more evidence, né, um RFE, pedindo mais evidências, pedindo mais comprovantes do casamento foi feito em good faith. Nessa hora, às vezes as pessoas desistem, ficam com medo, e aí eles podem pressionar, de certa forma, eles podem separar o casal na entrevista, e eles, às vezes, acabam com... Eu vejo muito isso, já tive vários clientes na situação, onde eles separam as partes, chamam o cidadão americano primeiro, obrigam a assinar um documento, né, onde ele está withdrawing a petition, onde ele está cancelando o caso, onde ele está confirmando que o casamento não é válido, não foi feito de good faith. E nesse caso, isso é completamente detrimental para os dois lados, para ela principalmente, que é imigrante, ela vai acabar tendo o caso negado e pode ser eventualmente deportada. E um detalhe, doutora, os casamentos que têm problema de violência doméstica, como é que as mulheres aqui têm uma proteção para quando acontece isso, elas têm uma proteção, como no Brasil existe a famosa Lei Maria da Penha, né? Bom, nós não temos a Lei Maria da Penha aqui, muito, tá? não compreendo. Tá tudo bem, não tem problema. Nós não temos a Lei Maria da Penha aqui, tá? Mas existe, né, medidas protetivas que as mulheres podem recorrer. Eu tenho muitos casos assim, isso me dá muita pena, porque existem muitas mulheres que acabam se submetendo a situações de violência, de submissão, de abuso, por medo de se separar, ou porque elas estão fora de status, ou porque elas não têm uma dependência financeira. E eu acho isso, né, eu acredito que a mulher precisa se preparar, se proteger. Aqui existe algo chamado injunction aqui a medida protetiva ela é conhecida como uma injunction, tá? Uma protective order of injunction, tá? Against domestic violence. É uma proteção, é uma medida protetiva onde ela é gratuita, a mulher pode ir até uma corte, tá? Preencher os documentos. É claro que ela vai ter que provar que ela foi vítima, que ela está sendo ameaçada, que ela foi agredida de forma física, emocional, que ela tem muito medo de perder a vida ou de ser realmente agredida novamente. E o juiz vai dar automaticamente uma medida de proteção, onde a outra parte vai ter que ficar ausente, ela vai ter que ficar, ela não vai poder se aproximar dela, tá? E aí depois de alguns dias, se não me engano são 15 dias, eles vão marcar uma audiência para poder determinar se essa ordem deve prosseguir, ser estendida ou não, tá? E aí ela vai ter que levar mais provas, tá? Para poder ter uma proteção mais duradoura, ou por um tempo maior. Mas isso funciona muito aqui, tá? E quando se a mulher estiver sendo vítima de uma violência, ela precisa documentar isso, ela precisa tirar fotos, ela precisa gravar, ela precisa pedir ajuda, tá? Porque muitas vezes as mulheres vão até a corte, elas tentam pegar essa medida protetiva, e aí elas voltam para mim, doutor, eu fui, mas eu não consegui. E aí, assim, sem uma ajuda legal, isso fica bem complicado. Eu já ouvi falar de algumas pessoas, inclusive, que com medo, né, saem de casa e não acabam não exigindo os direitos que têm, né, com medo de... É muito delicado isso, né, porque como eu te falei, quando a mulher ela é dependente do marido financeiramente, ela às vezes acaba aguentando coisas que só, né, que até Deus duvida. Então, isso é algo que né, para mim, eu não consigo me ver na situação, eu não consigo ver nenhuma mulher na situação, eu sempre tento ajudar o máximo que eu posso, quando eu vejo alguém nessa situação, dando direcionamento, dando conhecimento, levando informação, e até mesmo às vezes ajudando. Eu faço muitos casos pro bônus nesse sentido, onde eu consigo ajudar as mulheres a irem e se autorrepresentarem na corte para conseguir essa medida protetiva. Agora, elas precisam ter um plano, né, um plano B, o que elas vão fazer da vida depois tem algumas até que, vamos dizer, que estejam para receber o green card, por exemplo, ou o visto que pedem, e elas, por medo de perder, elas vão ficando, né? Mas olha, isso não é necessário, né? Se você, mulher, está sendo vítima de violência doméstica, você não precisa submeter a situação, né? Se você está casada e está sendo vítima, você pode se divorciar, você pode separar, você tem grandes chances ainda de conseguir o teu green card, convertendo o caso para um VAL, tá? Basta que você documente e prove que realmente está acontecendo. Então não se deixe impressionar demais e acaba sofrendo além da conta por causa de um status. Isso, né? Exatamente. Eu acho que é muito difícil, né? Porque tem gente que vem para os Estados Unidos com toda a esperança do mundo, né? E quer viver aqui, né? Depois às vezes tem filhos americanos, não querem deixar os filhos. É uma situação bem delicada. Mas ser vítima de violência doméstica, eu acho que é inconcebível, né? Eu acho que a mulher precisa trabalhar muito... ela precisa ter uma rede de suporte, né? Muitas vezes a mulher vem do Brasil para cá, nós imigrantes, né? Até você se adaptar e conseguir uma rede de apoio, fazer amizades, né, conhecer a comunidade, você se sente, elas acabam às vezes se isolando, né, por conta da cultura, às vezes por conta da vergonha ou do medo, e isso não pode acontecer. Eu fico muito triste quando eu vejo uma mulher que está passando por isso. Eu sempre tento apoiá-la de alguma forma, e existe esperança, né, existe uma saída. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas com isso têm que arranjar, conhecer alguém ou procurar alguém que elas possam conversar antes de tomar uma decisão. Porque já com a vida normal, a decisão de divórcio
é difícil, sim, né? muito difícil. Você que é advogada deve ter passado por vários Olha, casos, um divórcio nunca é fácil, né, gente? E como eu falei antes, né? Quando eu estava fazendo a faculdade de direito, eu sempre falava para mim, a última coisa que eu vou fazer vai ser direito de família, porque eu também sou filha de pais separados, eu sofri muito com o divórcio dos meus pais, é mulher, né? E hoje eu acho que, mas hoje eu tenho isso como uma missão. Divórcio, por mais que o casal tente fazer de forma amigável, sempre existe algum tipo de ressalva, uma mágoa, né? É muito difícil. Eu admiro muito casais que conseguem levar essa fase do divórcio de uma forma civilizada, né? Porque muitas vezes eles param de se falar e eles agem com as emoções, com a raiva, eles não agem com a razão e acabam, né, às vezes criando mais estresse, mais dor, mais o que não leva, né? E ninguém sai ganhando, ninguém sai ganhando de um divórcio, né? tem perdas bem grandes às vezes, né? Mas também tem, às vezes é uma solução para um casamento problemático, Claro, né? claro, não, isso Um problema, um completamente. casamento onde você está sendo mais vítima do que Claro, é o que eu mulher, falo para todos os meus clientes, nós nascemos para ser felizes, não nascemos para ser casadas. ninguém nasceu para sofrer, Eu acho né? que se chega a um ponto onde houve violência doméstica, onde houve uma quebra de confiança, às vezes é muito difícil você reconstruir, Uma tá? coisa que eu queria lhe perguntar, devido à imigração hoje em dia, a situação imigratória hoje em dia, tem algumas pessoas, por exemplo, que vivem com outra pessoa aqui nos Estados Unidos, que às vezes não é nem é americano, mas é de outra nacionalidade, tem 2 filhos, 3, 4 filhos americanos, e, vamos dizer, ela tem status, ele não tem status. No caso de uma deportação, no caso de uma separação, assim, obrigatória, por causa de algum problema de um deles, como é que fica essa situação dessa mulher, que é mãe dessas crianças, e depois ela precisa do apoio do pai, e o pai é deportado e não tem mais condições de entrar no país? É uma situação complicada, né? Acho que ninguém quer passar por isso. De forma emocional, de forma financeira. E o que eu geralmente, né, quando uma família está nessa situação, ou ela já está prevendo que isso pode acontecer, existem medidas que podem ser tomadas para aliviar algum tipo de estresse que ela vai passar aqui. É sempre bom que os pais façam algum tipo de documentação, dando poderes para o outro pai, poder tomar decisões em relação à criança, né? Porque você não vai conseguir tirar um passaporte para os seus filhos sem a assinatura do outro pai que foi deportado. Muitas vezes você não vai conseguir, se for um caso de emergência e a criança precisa fazer uma cirurgia no hospital, pode ser que você precise da presença dos dois ou da autorização dos dois, né? Se for um problema na corte. Então, é muito importante que esses pais tenham, né? Ou eles entrem em um acordo, dando, né, a sole custody, a sole parental responsibility para o outro, né, onde o outro vai poder tomar decisões, tirar passaporte, sem a presença né, dos dois juntos. E em casos de deportações onde não existe um divórcio, onde existe apenas a deportação, esses pais precisam assinar um documento, né, dando uma tutela temporária para alguém. Porque, né, nesse caso a gente precisa saber se a mãe está aqui legal ou não, porque se os dois estiverem ilegais, por exemplo, um dos pais é deportado, o outro pai também está correndo riscos, né? Ou se os dois são deportados juntos e as crianças estão na escola. É o guarda-chip, né, que chama? É um temporary custody, tá? É um temporary guardianship, onde você vai dar poderes para uma pessoa da sua confiança a ficar com as crianças de forma temporária, cuidar, levar na escola, vai dar poderes para poder tomar decisões educacionais, médicas. Não, mas agora eu digo assim, se ela tem a situação legal, ela fica com os filhos aqui. Mas a pessoa, o pai, é deportado. Ela tem como ela cobrar os direitos de pai para essas crianças? Olha, eu acredito que sim, né? Vai ser algo bem custoso. Ela vai depender muito do país para onde o pai foi deportado, né? Por exemplo, se um pai está no Brasil, ela ainda pode acionar a lei brasileira para poder ir atrás dos direitos das crianças, pelo menos, né? Para enforçar o pagamento da pensão alimentícia. Mas isso é custoso, ela tem que estar preparada, né? Nem todos os pais ou mães vão ter condições financeiras de poder contratar um advogado em outro país para poder representá-la, né? Então isso é realmente algo que é delicada a situação, bem delicado, né? Não é de muito difícil, não é fácil a solução. Né? Não é uma solução, né? E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, a gente vai ter que analisar as circunstâncias, os fatos, os fatores em volta daquela família. Tem alguma coisa que você quer lembrar especificamente para as mulheres que estão nesse processo de divórcio, tanto legalmente como talvez ilegalmente, ou que estão no estado de divórcio, que envolve essa situação imigratória? O que você diria como mulher, como advogada primeiro, o que elas podem fazer? Claro, olha, bom, primeiramente, né, se a intenção é se divorciar, se vocês já estão prevendo que isso vai acontecer, é sempre bom se preparar, né, em qualquer
independente de como seja a tua situação legal ou ilegal, ou legal, ou independente do status migratório aqui, tá? Muitas mulheres, né, às vezes elas deixam para a última hora, acontece um episódio, uma violência doméstica, e elas querem sair de casa, elas querem sair, mas elas não têm uma poupança, elas não têm um dinheiro que elas guardaram para caso isso acontecesse, elas não têm acesso à documentação. E isso é algo primordial. Eu acho que isso, na verdade, né, focando só nessa parte, eu acho que a parte mais importante é que a mulher seja inteligente, que ela se prepare, que ela não seja impulsiva, tá? Que ela haja com calma, porque ela precisa, antes de tomar qualquer decisão, que ela estar preparada, ela precisa ter acesso aos documentos. Eu tive um caso essa semana de uma senhora que me ligou, e ela tá passando por algo parecido, ela quer se divorciar, ela tá passando por episódios de violência doméstica, e aí eu perguntei, e ela ainda não recebeu o green card, e eu perguntei para ela, a senhora tem a cópia do certificado de naturalização do seu marido, você tem que comprovar que ele é americano, você tem a cópia do income tax que vocês fizeram juntos, e ela não tem acesso a nada. O marido sempre teve um controle financeiro de tudo, total, e ela, então assim, você tem cópias dos seus extratos bancários, provando que vocês têm uma conta em conjunto, ela não tem acesso a nada, então isso acontece muito. Então a mulher precisa se preparar, ela precisa documentar tudo o que está acontecendo, se for na área de violência doméstica, documente tudo, tire fotos, né, mensagens, ameaças, para que você possa substanciar a sua acusação de violência, a sua ação de violência, e no caso de divórcio, para que você possa ter, né, provar que você estava casada, que você tem direitos, tanto na esfera imigratória, quanto na esfera de família. E ela não tendo ainda esse status, não tendo essa condição, ela pode procurar a justiça americana, né, para poder ajudá-la? Ela pode, mas olha, não existe casos pro bonos na área de família, né? Muitas mulheres pedem para um defensor público, isso não existe such thing aqui nos Estados Unidos, na área de família, nem na área de imigração. Então, infelizmente, isso vai ser uma matéria para uma outra entrevista, porque que é muito o custo grande dos advogados também. Muitas mulheres vêm para mim reclamando do custo de um advogado na área de família. Muitas se sentem, às vezes, roubada pelo advogado, ou acham que o advogado não está fazendo nada, elas não estão, que elas assinaram um retainer agreement, que é um documento que, né, é um contrato advocatício, e onde ela está dando poderes para o advogado representá-la e cobrá-la. E às vezes elas não têm noção que um advogado, por exemplo, de família cobra por hora. Ele tem, né, que ele tem poder, às vezes, até de colocar um lien na propriedade dela, caso ele não seja pago. E eu fico muito triste com isso, porque eu acho que os advogados, eles precisam ser honestos e transparentes em relação a isso. Porque é a vida de uma pessoa, né? Para o cliente não levar um susto no final com uma conta absurda que ele não tem condições de pagar. Isso é verdade. Doutora Alessandra, as suas informações são riquíssimas, são importantes, e infelizmente o nosso tempo é curto, e é um assunto que precisa ser bem explicado. Nós apenas viemos aqui para chamar a sua atenção. Você que está numa situação parecida com alguma daquelas que a gente conversou aqui, procure alguém que possa ajudar, mas alguém que entenda de leis. As leis da Flórida são rígidas em todos os sentidos. Então, procure alguém que lhe dê a mão, que lhe dê o conselho certo. Não tome uma ação precipitada, não tome uma ação baseada no que me disseram. Ou a fulana fez isso, eu posso fazer também. Não, cada caso é um caso. A doutora Alexandra vai deixar o telefone dela, as formas de contato, para que você, que está necessitando de ajuda, a procure. Ela vai ajudar, ela é brasileira, ela é mulher, e essa questão emocional que envolve esse momento tão difícil é muito importante em todas essas condições. Por favor, doutora, deixa os seus claro, dados. fiquem à vontade. Olha, quem estiver precisando de ajuda pode ficar à vontade para me contactar, tá? O meu telefone é 561-386-3766. Eu não tenho um escritório grande, tá? Eu trabalho praticamente sozinha, mas eu trabalho com o coração, com a minha alma. A minha intenção, o meu objetivo é sempre ajudar. Se eu não puder pegar o teu caso, eu não vou poder pegar, mas eu vou poder te ajudar e te direcionar a alguém que possa te ajudar. Você deixa o seu telefone, o seu e-mail? Sim, olha, o telefone novamente, né, 561-386-3766. Eu posso deixar o meu e-mail também, que é alexandra@simoneslawfirm.com. É ótimo. Nós também colocamos isso no grupo e colocamos no e eu Instagram. Geralmente, eu sempre dou a primeira consulta gratuita, tá? Desde que não passe de meia hora, 40 minutos. Eu não tenho problema nenhum em falar com vocês. Eu também tenho um link que depois eu posso passar para a pessoa marcar a consulta comigo, porque como eu trabalho sozinha, né, eu tenho, meu tempo é um pouco limitado, tá? Então seria sempre bom marcar para a gente conversar, e eu costumo falar para todo mundo, né, e, inclusive eu sou muito crucificada por isso, por outros colegas de trabalho, porque eu tô sempre disponível, eu atendo às vezes meu telefone à noite, final de semana, então fiquem à vontade, se vocês precisarem tirar qualquer dúvida, pode me ligar. Isso é muito importante, né, porque as coisas imprevisíveis geralmente acontecem em horas que nós não desejamos, né? E uma maneira mais fácil também de obter uma resposta minha é deixar uma mensagem de voz no meu WhatsApp, sempre que eu tenho um tempo disponível, eu vou lá, escuto, eu respondo, e se precisar marcar a consulta, a gente marca. Muito bem, muito obrigada pela sua presença. Para nós foi muito bom saber todas essas coisas. Obrigada a você, obrigada a Rádio L, obrigada a todas aqui que assistiram a gente. Eu tô
muito feliz por estar aqui, por estar divulgando informações tão importantes e cruciais na vida de uma mulher. Com certeza. Isso para nós também foi muito importante. Bom, encerramos aqui mais um podcast do Grupo de Mulheres Conectadas. Voltamos na próxima terça-feira com outros assuntos interessantes, com uma pessoa também especial, para informar você da comunidade brasileira, informar você, principalmente, mulher brasileira. O Grupo Conectadas é um grupo de apoio, de interação social, de interação emotiva.